conversando normal. Impossível com a gente. Como assim? Como que faz isso aí? Como que faz pra conversar Tem algum normal? intensivão, alguma coisa pra trabalhar isso? Finge que vocês estão normal perto da psicóloga. Gente, Finge, olá! gente. Olhem, nossa convidada ilustre hoje, Deise Rosa. Muito obrigada Imagina, por estar aqui, né, gente? Deise. É uma honra nossa, né? A gente nem acreditou, mas eu acho que ela veio pra sondar, gente. Pra Ela ver se já dá pra internar. Ela veio Ele É, falou, olha, juntou foi as isso. três, que Vamos lá, porcaria vamos é lá essa, né? ver esse com o laudo CAPS, pronto já. esse CAPS anônimo que elas montaram ali. Ela veio aqui pra... Daqui sairemos com a camisa de força. Você vai sair viva, tá? Não se preocupe, vai dar tudo certo. eu não no sei se final. nós vamos sair vivas, né? Ou presas, É. internadas. Ou já direto pro internamento. Mas é isso. Deise, bem-vinda. Um prazer, Obrigada. viu? Que honra Prazer. ter vocês. Mulheres tão maravilhosas. Obrigada. A cidade tem de presente. Não, e a Deise, ela foi uma das que a gente citou lá atrás no começo. primeira. A Fran ainda falou assim, ai, mas vai ser difícil, porque a agenda dela é foda. É que quando nós abrimos conciliar. a caixinha, amiga, tipo, pra ver basicamente o que as pessoas queriam saber, e é aquilo que a gente falou desde o início, né? Uma junção de 3 pessoas iguais e ao mesmo tempo Completamente diferente. extremos, né? E aí na minha caixinha primeira, pá, luto. É, E foi daí a muito gente legal. falou, e daí eu até comentei, daí a Sil falou, ó, eu acho que consegue, tá? Eu falei, mas eu acho que é meio difícil, né, conciliar a agenda. Mas a gente é muito maravilhosa, sabia que você conseguia fazer isso por nós. Gatas! Quando é pra ser, dá tudo certo, né, gente? Que legal. Que honra, Não. que honra. Legal. Show. Não, mas sabia que, na verdade, lá atrás, né, quando eu comecei a ver mais o trabalho da Deise, gente, eu comecei a ver ela vendo meus stories, fiquei com medo. Falei, ela vai, né, Ela falar vai assim, julgar. "Olha, essa louca aqui." Eu vou falar uma coisa pra vocês sobre isso. Ai, As meu pessoas Deus, ela acham... olhou pra mim. Não, as pessoas acham que os psicólogos ficam analisando todo mundo. É, todo mundo tem medo. Não, gente, que preguiça. Eu não tenho medo, mas... Que preguiça, eu não faço Não isso fica? toda hora, não. Ah, amiga, mas, por exemplo, eu Toda olho hora- o sorriso não de todo faço mundo. isso toda hora. Quer dizer que às É, vezes ela é. faz. Não, Porque existem até a algumas gente que não é coisas psicóloga, natural, às vezes a gente não fica observando. Mas não é, eu sou dentista, eu olho o sorriso, mas você acha que eu não dou uma olhadinha? Mas você olha e guarda. Não, com certeza. Não é? Com certeza. As pessoas acham assim, ela vai olhar e vai falar tal coisa pra mim. Isso acontece muito quando é aluno. Primeiro e segundo ano, a gente sai psicologizando todo mundo. Isso que você fala, Freud já dizia tal coisa, porque isso é fase não sei o que lá. O aluno tem necessidade de mostrar o conhecimento, sabe? Toda hora, mesmo que as pessoas não perguntem. Depois que você se forma, depois que você trabalha, depois que você já é meio macaco velho, assim, às vezes, por exemplo, quando eu fazia meu mestrado, eu ia e voltava toda semana para São Paulo. Isso que eu era jovem, isso faz 18 anos já. E quando eu sentava no ônibus, às vezes as pessoas falavam, o que você é? Psicóloga. Ai, meu Deus, eu ia a viagem inteira, a pessoa me contando a vida inteira. E aí, assim, não, eu não queria saber da vida daquela pessoa naquele momento. Eu queria dormir, eu queria descansar, eu Ler um queria livro. ler um livro, eu queria fazer qualquer outra coisa. Eu acho que, de uma certa forma, vocês sofrem também, né? Claro, porque aí, assim, tipo, nossa, você tem que dar resposta. Resposta pra uma coisa que você nem conhece Tipo, a pessoa te conheceu ali e ela quer fazer uma consulta. que é uma terapia. Exatamente. E aí, então, aí depois eu comecei a parar, né? Porque como eu também era professora e sou professora, eu falava assim, eu sou professora. Ótimo. Aí era aquela coisa assim, coitada. Aí, o assunto morria. Ninguém me falava nada. Aí eu, opa, essa é uma estratégia bem Essa boa. tá Bem boa. aham. É verdade. Mas assim, de modo geral, é claro que a gente observa alguns comportamentos, mas você não fica, olha, você tá fazendo isso por causa disso. Não, e aí o que me acalmou foi daí que eu comecei a ver que ela também tem uma vida meio louquinha, né? É, eu total. faço, terapia? gente, Faço. É legal, lógico, tem que fazer, eu acredito. Bacana. Né? Terapia, supervisão. Até porque, assim, quando a gente entende, por exemplo, que eu vou atender alguém e esse alguém mexeu muito comigo, é meu. Olha. Então, sou eu que preciso buscar ajuda. E, assim, é claro que a gente se sensibiliza com as histórias. E com deve ter certeza, alguns com gatilhos, certeza. né? Então, alguma assim, a gente coisa. se sensibiliza com as histórias e com o tempo a gente vai aprendendo a entender o que é meu, o que é do outro. E enquanto eu estou com aquele outro, eu estou ali o tempo inteiro. Por isso que quando a gente sai do consultório, a última coisa que a gente quer é ficar avaliando, analisando os outros. Porque antes de qualquer coisa, né, Deise, tem o ser humano, Deise, né? Exato. Antes da Sim. psicóloga. Porque às vezes a gente se depara com uma notícia trágica, alguma coisa, e eu, pelo menos, às vezes eu fico ruim, assim, uma semana de ver algum caso, assim. Mas é isso que eu ia E comentar. só de você ver na televisão, agora você atender uma pessoa que tá ali com uma dor, com uma coisa. Eu sempre brinquei que eu Difícil sou você não dentista absorver, né, e alguma coisa. psicóloga, porque os últimos atendimentos, quando eu ainda estava atuando ali, antes de sair, né, por causa da Catarina, eu avaliava. Então, assim, meu dente. Daí, de repente, começava a contar a história inteira. Eu, aham. E aí existe, eu acredito, não sei o que você pensa nessa questão da energia, né? Tinha dia, gente, que, tipo assim, eu chegava em casa, parecia que eu tinha corrido uma maratona.
sabe assim, surrada, mas a energia da pessoa era tão assim que ela me Pesada, sugava, que eu falava, pô, eu não sei o que eu fiz de tão diferente hoje, mas eu tô sempre- muito Você cansada. consegue não absorver? Não. Não tem como. Não, Não tem consegue. como, não é humano a gente absorver eu algumas ia coisas. falar. O que acontece, a gente aprende a separar. E aí até assim, por exemplo, existem algumas situações, alguns casos que são um pouco mais difíceis, que aí eu já aprendi o quê? Eu tenho que deixar um espaço entre um paciente e outro, para que eu também, sabe, assim, abra a janela, me conecte novamente, porque existem algumas coisas que são mais pesadas, né? Algumas coisas que são mais difíceis, algumas coisas... E eu trabalho com uma das áreas mais difíceis, que eu não trago soluções para as pessoas. Então, a área do luto, ela é linda. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo o que eu faço, mas diferente das outras áreas, que eu também já trabalhei, com infância, separação, casamento, família, de modo geral, você vai dando soluções. A área do luto é uma área que... Não tem solução. Ela não tem solução, eu não consigo E trazer cada de pessoa, volta. ela trabalha de um jeito o Cada luto um dela, reage né? de uma forma. Então, assim, além de ter que acolher a dor do outro, eu preciso também acolher a minha enquanto profissional, de entender que eu só vou poder caminhar junto e dar algumas orientações, mas eu não vou conseguir tirar a dor. Tirar a dor. Você vai mostrar um caminho, talvez, seria a questão assim, mais leve, né? Na Tentar verdade, mostrar a leveza. Não é nem leveza, não é só leveza, mas assim, existe vida apesar de. Então existe, apesar, a dor é tanto e tá tudo bem. A gente tem que olhar para essa dor, a gente precisa Respeitar conviver com essa ela. dor, né? Exatamente. Porque E conta pra inconscientemente gente- a pessoa pensa isso, né? Que a minha vida acabou. É. Em função daquela Não é nem Mas é o outra. consciente, primeiro. Não, é É a consciente primeira, mesmo. a primeira Ela tem que sensação que vem. ela vai ter que reaprender a viver, né? Tipo, eu perdi a pessoa que eu amo, acabou a minha vida. Tipo, e é isso. A primeira sensação vem. Tanto que eu nunca vou esquecer, eu tive uma intimidade maior com a Daisy quando a minha mãe faleceu, que eu não soube lidar com aquela situação. E eu fui procurar a Daisy, que ela me abriu luzes, assim, com falas suas, que eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. E uma das falas que mais me marcou, que eu saí de lá falando assim, mulher louca? Você falou assim pra mim, Eu até sei o que é. daqui 6 meses, ou o teu pai vai estar morando com outra pessoa, ou ele vai morrer. Porque ele não sabe lidar com a morte da sua mãe. E eu pensei, mulher louca. Meu Ai, pai me não é arrepiei louco agora. de aparecer daqui 6 meses com outra mulher e não é mais louco ainda de morrer. De adoecer, né? Adoecer procurando a finitude. É comum quando tem casais muito próximos, como eles eram muito uma vida próximos, de uma toda vida junto, né? inteira. Sim. A gente observa, e as pesquisas também mostram, assim, quando um vem a óbito, o outro, com o tempo, ele vai Se adoece. também Adoecendo, adoecendo para aham. poder estar junto, né? Sem consciência disso, É, já muitas vi vezes. casos na E foi televisão quanto de uma tempo? semana. entre 6 um e outro. meses. Foi Exato 6 Olha, eu meses. não tenho bola de cristal. Aham. Exato, Eu, hein, que 6 medo. meses. Que isso. Que ele adoeceu, né? E assim, você me disse muitas coisas que me fizeram ver a morte de outra maneira. Não de uma maneira bonita, mas ver isso que você falou, que Mas existe um pouco mais vida. natural. E a exatamente. importância, né, de num momento assim, a pessoa buscar ajuda de um profissional, né? Uhum. Porque é como qualquer outro médico. Se você tá com uma doença, você vai buscar um profissional naquela área, né? E nessa área também. E como que você fez essa migração, se é assim que se diz? Você se formou em psicologia. Sim. Por que você escolheu a área do luto? Eu não escolhi, ela que me escolheu. Entendi. Na verdade, eu sempre... meu sonho era ser professora. Eu queria ensinar. E eu sou filha de professora. E o meu pai sempre falava assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem na vida. Ah, mas você não vai ser professor, né? E eu, ai, Jesus amado. E nessa época, eu era professora auxiliar de pré-escola, jovenzinha lá, seus 12, 13, 14, 15 anos. E aí eu conheci um almanaque daqueles, bem de biblioteca mesmo, que não tinha internet nessa época. E eu falei assim, essa tal da psicologia estuda criança também. Vou fazer esse negócio aí. E fui, gostei, sou apaixonada pela minha profissão, enfim. Mas sempre com a ideia de trabalhar, de ensinar a psicologia. Então, eu sempre sabia que eu queria queria ser sair da professora. faculdade, eu queria ser professora. E ser professora de algo da infância, porque eu gostava da criança, enfim, sempre gostei da infância, minha pós-graduação, a outra, o meu mestrado, tudo foi na área da educação, de modo geral, que é uma área que eu gosto bastante. Mas quando eu estava no 3º ano da faculdade, a minha irmã perdeu um namorado. Foi Eu cheguei a ver algum post. Ele entrou na briga de bar do irmão e ele acabou morrendo com um tiro no lugar do irmão. Na verdade, era para matar o irmão e acabou ele morrendo. E então foi um auê muito grande. Ela era uma moça muito jovem, tinha seus 25 anos, eu estava no 3º ano de faculdade ainda, e aí as pessoas falavam assim, você é psicóloga, você tem que ajudar. E como é que ajuda?
O que faz? Porque eu nunca tinha visto isso na sala de aula, nunca ninguém tinha falado sobre isso. E aí eu lembro que eu fui num evento, num congresso, e eu vi um livro sobre isso e eu achei interessante. E eu comprei para ajudá-la. E aí, então, a gente começou a ler juntas, a gente começou a falar sobre o assunto, enfim. E depois eu terminei a graduação, terminei meu mestrado. Exatamente um mês depois que eu terminei a minha dissertação de mestrado, a minha irmã sofreu um acidente e veio a óbito. E aí, assim, eu já estudava sobre isso, tanto que ela era professora na FAG de fisioterapia, e ela faleceu num sábado. Na segunda-feira, eu ia dar uma palestra para os alunos delas de fisioterapia, de como os profissionais da área da saúde devem trabalhar o processo do morrer de seus pacientes, né? Enfim, e aí, depois disso, eu entendi que eu precisava daí me especializar, para mim. E aí eu comecei a fazer cursos, formações, enfim, e gostei desse assunto. Então eu digo que ele caiu no meu colo, eu gostei, achei é difícil a coisa do separar, mas aí eu comecei a atender algumas pessoas enlutadas, eu comecei a gostar disso, comecei a fazer formações sobre isso, mas eu ainda tinha alguma angústia, porque eu trabalhava com duas coisas muito diferentes, né? Então eu fui fazer terapia de casal. Eu ia falar isso, né? É muito porque diferente. assim, criança é sinônimo de vida. E é isso que eu tô aqui, né? Aí tipo, a poxa, minha virada de chave, É. então eu trabalhava meio com as duas coisas, né? Então eu tava Os extremos. eu dava aula nessa época na graduação, então eu dei aula há 14 anos na faculdade, mas eu tive a sorte de dar aula para muitos cursos diferentes. Então eu dava psicologia geral para esses cursos. Então eu dava para odonto, artes, pedagogia, direito, enfim, eu dei aula para 23 cursos diferentes aqui em Cascavel, em várias faculdades. Então, nesses 14 anos, eu aprendi que eu tinha que saber um pouco da língua de pessoas, eu tinha que conhecer pessoas. Mas a infância estava ali, né? Então, eu fazia orientação com os pais, eu ainda faço algumas orientações com os pais. Eu comecei a atender as crianças e comecei a identificar que a psicologia clássica de atender um monte de vezes a criança, sem trazer os pais para o consultório, também era uma coisa que não dava certo. Tipo, eles estavam perdendo tempo, meu tempo, dinheiro, e se eles não entrassem no balaio junto, a coisa não ia para frente. Então, eu comecei a não ser que fosse avaliação que é com testes, enfim, que é uma coisa que eu nunca gostei. Então, eu comecei a encaminhar as avaliações das crianças e ficar só com questões comportamentais. Mas aí eu tive um sonho um dia. E esse sonho que foi minha virada de chave. Eu sempre costumava dizer que chegava o pessoal do cabelo rosa no consultório, adolescentes, assim, né? E eu falava para minha secretária, olha aí, ó, vou ter que pagar fogo de novo. Porque a maioria estava vindo com Aquele cabelo rosa tem um fundo emocional. De que olhem para mim, de querer morrer, a questão do suicídio, enfim. E aí, eu brincava com ela, falava assim, ela vem um cabelo rosa, ela vem um trabalhão de tentar manter esse adolescente vivo, né? De ele começar a olhar para a vida, enfim. E eu comentava com a minha secretária, assim, que isso me deixava um pouco angustiada, porque eu precisava fazer algo a mais, né? E eu não estava achando qual era esse algo a mais. E aí eu tive um sonho, onde nesse sonho tinha um monte de cabelo rosa pegando fogo. Meu Deus. Porque eu sempre falava que eu estava apagando fogo. A minha sensação que eu tinha que eu só apagava fogo, mas eu precisava fazer algo a mais. E aí tinha um monte de cabelo rosa pegando fogo. E aí um monte de pessoas gritando pra mim assim, é lá, é lá, é lá. E esse lá tinha famílias. Crianças, famílias, de um modo geral. E aí com esse sonho eu entendi que a melhor forma, por exemplo, de trabalhar prevenção de suicídio é com criança. Mas como? Não é falando sobre isso para a criança, é muito pesado falar sobre isso para a criança. É trabalhando as emoções com as crianças. Se a criança entender que a tristeza vai ter, e é profunda, mas calma, ela vai passar. Que a alegria, ela vem. E Mas tem ela vai que embora. viver Também. intensamente porque vai passar. Tudo Então, passa, tudo passa. Se eu entender que essa criança, se ela conseguir entender esse processo, quando ela tiver adulto, com os seus cabelos rosa, azul ou verde, ou a cor que ela quiser, ela vai passar por alguns momentos de dor, mas ela não vai se desesperar, porque ela sabe que vai passar. E aí eu entendi que meu trabalho tinha que ser com famílias, mais. E na verdade, Deise, até a gente mesmo tem que aprender a trabalhar. E se você não aprendeu quando criança, às vezes na vida adulta você tem que com aprender certeza. a se conscientizar. Você tá num período assim que você tá sofrendo muito e tal. E aí, de um tempo pra cá, eu tenho trabalhado esse em mim de pensar assim, não, vai passar. E aí parece que aquilo te traz um alívio mesmo. Só Você existe imaginar que aquilo passa. uma emoção e passa, que não tudo passa. Que é a saudade. Essa é a única emoção que não passa. O resto, todas as outras, elas vêm e vão. E aí eu comecei a olhar também pela saudade, porque eu falava assim, mas tudo passa, mas será mesmo que passa? Mas tem coisa que não passa, tem coisa que não passa. Então foi essa junção, A saudade sabe? é o único sentimento que não que tem, não né? passa, mas que é possível conviver.
A dor passa. Isso, A dor passa. aquela dor da alma, que rasga o peito, enfim, que a dimensão, né? São várias as dimensões quando a gente está no processo de luto. Ela vai se ajustando. Não digo nem que ela passe, eu acho que ela vai se acomodando um pouco dentro da gente. Eu acredito que, assim, conforme você vai vivendo, vai passando-se os dias ali, você vai aprendendo a lidar, a conviver com aquele sentimento que te acompanha. Em cima da dor. Né? Porque, assim, ó, eu lembro quando aconteceu comigo, eu falava assim, tipo, por que só eu, né? Só eu. E aí você começa, e aí a briga com Deus, briga com o mundo, porque só eu, porque, meu Deus, eu não matei ninguém, eu nunca fiz nada de errado, e eu perdi minha filha, tipo assim. Então, tanto que o que me ajudou muito foi expor na internet. Porque daí olha, eu perdi minha filha, eu perdi meu filho, perdi não sei o quê, perdi assim, perdi assado. Não é só você. E aí não era só eu. Eu sempre fui uma pessoa que tento levar a vida da forma mais leve possível. É do meu perfil. Quando a Catarina se foi, eu tive que lidar com a perca dela e com quase a perca do Rafa. E uma pessoa que sempre foi muito alto astral. Então, eu me apeguei muito no que a gente sabe de muita coisa, mas na hora de colocar em prática a gente não coloca. E vem a perda da fé também, né? Porque aí você se questiona. Que é natural Cadê também. Deus? Sim, natural. E eu falo assim, essa questão de tudo passa, isso daí eu sempre falei, um machucar, ralou o joelho, vai passar. Só que na hora que você tem que colocar isso em prática, É difícil. é muito difícil. E eu tive meio que colocar, ou eu colocava, porque era o que eu falava o tempo todo pro Rafa. Rafa, vai passar, a gente vai sair dessa, vai passar. Aí tinha dia que eu ia deitar e falava assim, será que vai passar, cara? Parecia ficar no começo. Assim, você só tem aquilo, só tem a fé de se apegar que vai passar, porque você não tem outra coisa. E é muito louco. Eu lembro de uma mãe que veio falar comigo que ela tinha perdido a filha de 12 anos, que nunca tinha tido um espirro na vida. Com tumor na cabeça, ela levou 11 anos para engravidar. Teve a menina com 12 anos, eu tô com dor de cabeça. Ah, filha, é final de ano, você tá estudando demais, vai entrar de férias e tal. Tanta menina falar, ela falou, tá, vou levar pra ver. Foi fazer um exame de imagem, um tumor. Olha, tem que fazer o quanto antes isso aqui. Não. E aí, preparou ela pra fazer a cirurgia no dia 24 de dezembro e ela não resistiu. E aí, ela me contando, ela falou assim, Fran, eu lembro como se fosse agora, assim, eu nunca vou esquecer, eu tava andando a pé, parei o carro longe, ali perto do Marista, e eu comecei a ler a história dela, assim, comecei a chorar no meio da rua. Ela falou assim, eu levei 11 anos pra ter ela. Então, ela foi mãe com 42 anos. E aí, ela, né, acabou perdendo a filha com 54. Ela falou, eu ainda não posso mais ser mãe. Você tem a oportunidade de ser, se apega nisso tudo. E na época, eu lia, e eu falava assim, ai, meu Deus, como se fosse fácil, né? Você não tem vontade de mandar a pessoa... Porque não quer dizer, Eu não quero né, trocar. Deus, Eu não quero né? colocar no eu lugar. quero a minha Vai filha de substituir volta. outro, né? Só que Nunca. assim, hoje eu já leio em mente a nossa conversa e eu entendo O que ela queria que ela colocar, também já né? tinha 2, 3 anos ali de luto da filha dela, então ela já estava mais. E ela quis me dizer assim, não vai trocar, ninguém é substituível, a saudade não vai, né, enfim, Mas não vai você passar. tem chance de ter Mas outros você tem a filhos. oportunidade de viver esse amor de mãe e filho de novo. Eu não tenho. E tá tudo bem, ela falava pra mim. E tá tudo bem. Ela falou, meu marido, a gente se dá super bem, se apega a você e seu marido. Porque eu comentei até, acho que no último, né? Que eu cheguei e falei pra minha sogra, falei, vou largar do Rafa. Falei, cara, não presto pra gerar um filho 9 meses. Faço a menina passar por tudo que passou. Aí quando ela vai... Culpa, né? A pessoa quando ela vai pra frente, que ela só tinha tudo pra ir, aí ela faleceu. Onde eu errei, será que... Entendeu? Aí foi todo aquele... Aquela... Uma avalanche, aí assim. vem um monte do e se. É. E se, É. né? Tipo, onde que eu errei? O que eu poderia ter feito? E assim, passa. Hoje, quando vem muitas, até hoje. Fran, vou passar o perfil de uma amiga minha que perdeu filhos. Converso com ela. Você fica meio que naquela, né? Tipo assim, deixa eu lembrar. Eu não gostava de ouvir... Eu odeio frases clichê, tá? Então, eu já chego assim, ó. Oi, eu também sou mãe de anjo, né? E eu sei o que você tá sentindo no momento. É uma dor que rasga o peito, que sangra, que parece que nunca mais vai passar. E sim, nunca mais vai passar. Mas você vai acostumar a conviver com aquela dor. A dor não passa, a gente Não que passa. cresce em volta dela. É. Então, assim, a E Daisy... outra coisa que você falou também é quanto maior o amor, Maior a dor. maior é a dor. Com certeza. Quanto mais vínculo a gente tem, né? O que é o luto? O luto é o vínculo rompido. Então, se eu tenho um vínculo de amor, de afeto, enfim, esse vínculo é rompido, há a dor. Né? E não tem como a gente viver nessa vida
sem uma coisa ou outra. Às vezes as pessoas falam assim, então o negócio é de não ter vínculo com ninguém. Mas aí a gente também não tem o amor. Como vai viver sozinho, né? E o que nos mantém vivos? Os outros amores que também um dia poderão não estar mais aqui. E isso acontece também, né? A Aham. pessoa ali perdeu um filho, às vezes tem outros filhos e abandona aqueles outros filhos pela dor que tá sentindo e não consegue dar o Eu tenho amor e isso- atenção. Acho que até aquele filme A Cabana, né? Meio trata, tipo Sim. isso, né? Quando a minha mãe faleceu, que eu te procurei e tal, eu tinha que ficar forte pelo meu pai, porque o meu pai estava lá no buraco. Então, assim, eu não vivia aquele luto, aquela dor que eu tinha que Isso, viver, porque isso. eu tinha Vontade, que estar né? forte pelo meu Eu, os pai, meus pelos primeiros meus 60 filhos, dias, por todo eu- mundo. Não, eu sou foda. E assim, ó, e tá tudo bem. A gente fala assim, eu não vivi o luto. Não, vocês viveram. Mas o jeito que o corpo de vocês deu conta de viver naquele momento. Foco, força. Você tem que deixar o Rafa vivo, eu tenho que deixar meu pai vivo, então vamos lá. aham. Embrulha aqui num saquinho, guarda ali no cantinho e vai. E esse foi o jeito, tá tudo certo. Sim. É, E esse é um luto resolvido? não, peraí. Amiga, eu acho que é uma pergunta muito complexa. Não Vamos é, lá. porque a gente guardou ele ali. Não é resolvido, Paula. É assim, ó. Eu não gosto nem dessa palavra resolvido, porque eu acho que luta é luta e é eterno pra sempre. Eu também, Enquanto é. você viver, Não combina luto existirá com solução, em né? você a saudade. Uhum. Saudade, luto é a saudade de um vínculo, é uma saudade de um amor que existiu e que não está mais aqui em matéria. Então, enquanto você existir, o luto existirá em você. O que é um luto, então, elaborado, que a gente costuma dizer? É um luto em que eu consigo caminhar a minha vida, ter meus projetos, eu consigo fazer novos projetos, apesar de. Então, vocês conseguem estar aqui neste novo projeto, apesar de. E estar aqui não faz com que eu ame menos aquele que não está mais. Com certeza. É isso. Só que lá no começo a gente tem a sensação Sim. de que não tem como. A gente chama assim de luto agudo e luto integrado. O que é o luto agudo? É aquele início em que Não vou Eu não conseguir. conseguia sorrir todas as minhas eu fotos. costumo dizer assim, que é só por Comer, hoje. dormir, É só tudo, por né? hoje. Né? Eu falo que o luto é um movimento muito né? Só É. por hoje eu vou respirar. Passou mais um Isso. dia. Passou mais um dia. Vai passando o tempo, porque o luto é agudo, tudo dói. Você pode falar, o mundo está falando de 1 milhão de assuntos. Você só está naquele assunto. Aquilo só. Esses dias eu até postei falando sobre o episódio do avião e o quanto é o estar na janela de dentro. Quando a gente perde alguém que a gente gosta, você olha para fora e o mundo continua feliz. Isso te dá uma raiva Dá. fora do normal. Dá. Como assim? As pessoas estão sorrindo, felizes, Fazendo dançando, festa. fazendo festa, continuando a Eu vida. não tinha raiva, amiga. Eu tinha do tipo assim, por que Porque eu tenho que eu- estar do lado de dentro e não do lado de Isso, fora? mas veja, isso é uma raiva. A diferença é que às vezes eu tenho raiva do mundo e falo, e às vezes é assim, por que eu? E eu sempre gosto de trocar, e para mim o significado do luto, para mim foi muito importante assim, quando eu mudei a pergunta. Uai, por que não eu? Quem eu sou na fila do pão que eu não posso passar por isso? Só que a gente aprende essa coisa de sermos tão abençoados, de um Deus tão bom. Mas quem disse que Deus é ruim por causa Mas é disso? que o ser humano é muito egoísta, né? Pode exato. acontecer coisas ruins no mundo, mas nunca com você. Exatamente. Então, Então, e assim, a gente percebe, e é a melhor coisa quando você consegue ter esse olhar, que nem o meu marido sempre fala, que Deus não permite nada de ruim que não possa daquilo tirar um bem. Né? Então, igual a Daisy. Olha hoje quantas famílias ela ajuda em função de algo ruim que aconteceu com ela, né? Mas daquilo se tornou uma graça hoje na vida dela e de sim. tantas pessoas que ela consegue ajudar, né? Exato. A Deise também eu tive contato através da Catarina, né? Eu já seguia. Você sabe que a teu- Catarina foi um luto coletivo, né? Foi. E assim, foi um dia que a cidade parou. Foi mais ou porque- menos como a queda do avião. Foi mais ou menos como a A queda do avião. cidade parou. Isso mesmo. Aham. O que é o luto coletivo, né? É aquela dor que você não conhece a pessoa, não tem intimidade muitas solidariza, vezes, mas sim. solidariza. Né? Eu lembro que aquela noite mesmo, ou foi logo de manhã, né? O mundo parou e eu lembro que eu escrevi um texto em lágrimas, assim. Meu Deus, um monte de gente veio comentar. Por que vieram comentar? Porque estão na dor, né? Então, assim, eu gosto de escrever como uma expressão das emoções. E é isso, as pessoas também, às vezes, têm isso de escrever, de colocar, de postar, disso, aquilo, como expressão e como divisão das emoções, de um modo geral. Então, é isso, a gente, às vezes, está no lado de dentro, e o lado de dentro, ele vai chegar uma hora para todo mundo. Vai. Porque, assim, só existe um jeito nessa vida da gente não sofrer uma perda, morrendo cedo.
É o único jeito. Se a ideia é envelhecer, gatas e maravilhosas, esticadíssimas. Motocada. Né? Se eu quero um dia envelhecer, isso tem um custo muito alto. Mas sabe algo que você comentou? Isso você, né, se relatando das suas aulas de psicologia, quando você cursava. Pouco se fala de luto, Uhum. entende? Na verdade, aqui muita em gente Cascavel, é um tabu, né? quem Não é quer nem profissional falar, do né? luto? Tem várias profissionais, né? Mas é pouco porque- se relaciona, né, se Não, e as falando de uma pessoas também, cidade- assim, ninguém quer falar em morte. Meu pai mesmo, ele tem pavor de falar. Ele acha que ele vai viver pra sempre. Então, Ele amiga, não mas gosta de falar eu em morte, em particularmente, morrer ou às nada. vezes, tipo assim, eu brinco, né? Que nem esses dias até, a gente, fim de semana, todo mundo bebe, eu não tenho ressaca, não sei o que. Eu falo, gente, só sei de uma coisa, que o dia que eu morrer vai ser com estilo. Porque assim, vai ser um papuf, ou, sei lá, alguma coisa muito pá, né? Daí todo mundo, cala a boca. Não sei o quê. Ai, para com isso. não sei para o Vamos quê. falar Não sobre pode isso. falar em Vai, morte. Vamos vai, falar é. sobre isso. Eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho ressaca, eu não tenho porra nenhuma. Então, tipo assim, daí eu brinco, falo, tem que ser com alguma coisa chique, gente, pra, né, impactar. Pra causar. Aí a mãe, para, que não sei o que. Eu falo, mãe, Eu tenho feito um trabalho agora bastante sobre a educação da morte, né? Porque essa é a ideia, levar Mas uma eu vi leveza. um post seu que eu achei muito interessante, que você dava dicas, né, de documentos para as pessoas deixarem organizado. Se morreu alguém, eu acho que foi logo gente, após você a não queda do acha. avião. Porque, olha, eu mesmo tenho tudo desorganizado, assim, lá em casa. Nas coisas, acho que ninguém acha nenhuma identidade minha. E às alguma coisa vezes, que assim, precisar. são coisas tão básicas que as pessoas precisam, que eu vejo depois, como eu atendo depois, né? Assim, o que será que ela gostaria que eu fizesse com isso? Desde uma foto para lápide, né? É. Coisas assim. Que eu sempre falo, assim, você tem um porta-retrato bem bonito para que as pessoas possam sair correndo lá, pegar e colocar em cima da sua urna, né? Do seu gente, caixão eu vou ali. pensar nisso, eu quero deixar um Claro, bem gata, bonito. porque assim, Olha. você por mais que a tanatopraxia, que é todo o procedimento para arrumar, né, para você ficar bonito nesse seu momento de despedida, tá morto. Não é igual? Você não vai conseguir É? mandar em nada, né? Então, assim, eu sempre falo assim, sempre coloquem fotos. Coloquem fotos. Tenham fotos, né, grandes, você bonitas, gosta, né? que você gosta. Eu vou te Aham, fazer uma aham. pergunta. Essa questão da despedida ali, você... Como que eu posso elaborar essa pergunta? Cremar Ok, e o enterrar. ok. Existe o correto ou não? Existe o que a pessoa tem desejo. Por isso que a gente precisa falar sobre isso. Hoje, a gente tem... Eu fui muito julgada por ter cremado Mas, a mas, Catarina. Mas é não, mas novo a ainda, tá? cremação agora já é legalizada pela igreja e tudo mais, também, né, Deise? hoje sim, pela igreja, pelo centro espírita também. E é muito assim, porque eu sempre falei, e assim, nunca fui te falar de morte, mas sempre fui muito brincalhona, então eu brincava até com meu pai na época de faculdade, pai, sabe, ia nos botecos, falei, pai, o dia que eu morrer, nem gasta, vai lá e joga minha cinza ali mesmo, não precisa de mar, essas coisas muito chique, não. E ele ficava Não pode, gata. não isso que eu ia falar. Puto. Isso aí eu vi. Assim, não, ó, mas é uma pode. piadinha, mas eu eu acho sempre que eu- desejei eu o que- cremar. Não, mas eu já mas vi. eu acho que é o que você falou. A vontade da a pessoa tem gente, que ser assim, ó, respeitada, mas, né? mas a gente tem duas coisas, alguns cuidados só em relação à cremação. A cremação hoje no nosso país, ela geralmente, pelo menos aqui na nossa região, vou falar, tá? Que eu sei mais. Demora-se em torno de 3 dias para poder ter a cremação. Tem um movimento espírita que eles acreditam muito nesse processo de horas, enfim. Mas a questão legal é que a família pode se arrepender. E aí, depois que cremou, não tem como voltar atrás para sepultar. Então, por isso que faz um ritual de despedida, depois de um tempo, vem para ter o acesso à urna. A orientação, por exemplo, que as igrejas, de modo geral, em especial a Igreja Católica, mas outras igrejas também, e eu vou dizer uma orientação que eu daria: não se desfazer de todas as cinzas. Por quê? Eu não fiz. Porque as pessoas precisam também de um não. local Isso que eu para. penso. Eu também Tá? penso Isso que eu nisso. penso. Então, assim, assim, pode ser vários os locais, só o que não é indicado dentro de casa. Por quê? Por quê? Algumas pessoas podem não dar conta de ficar. Alguns podem, ok? Mas, assim... E se você não consegue desapegar daquilo? Você por- quer ter por- aquilo por perto? Isso, é por isso. Não faz bem. Obsessão, uma É por questão isso. de... Porque, assim, por mais que eu tá aqui, está aqui sob meu controle, quem controla? Eu, Mas essa questão, eu tenho a Catarina lá em casa, certo? certo? E eu fui criticada até por família mesmo, tá? Essa questão Tá envolve... toda cinza? Toda. Até hoje. Toda. Eu também, dos Mas meus por pais quê? também. Eu quero eliminar. Eu quero. Eu sou uma pessoa bem
Mas bem também resolvida com é um isso. processo, né, Só Deise? que É o um Rafa tempo, não né? quer. Então, mas aí por isso que hoje a gente tem alguns locais bem bonitos para isso. Aí foi o que eu falei Até para ele. você ter um local Para ir, né? né, Para. né? assim, porque você pode construir, por exemplo, mesmo que as cinzas estejam aqui, você pode construir na sua casa um lugar, É o que a gente quer, é o desejo nosso. altarzinho, Um altar. um local, alguma coisa Mas é uma necessariamente. quantidade pequena das cinzas, não, né, toda aquela, tudo. E aí eu lembro que na época, nossa, tipo, meu Deus, como assim, cremar? É, Aí eu entra a vou te questão sugerir uma outra coisa, religiosa. então, para vocês que são apegadas. Existe uma empresa, depois eu até tenho acesso a essa empresa quando eu fui numa feira funeral, porque eu sou dessas, que foi Ah, em feira é. funeral, foi Os muito legal, foi cemitérios muito e legal. tal. E lá eu conheci um pessoal que faz um material que é lindo, com cinzas de cachorro, cinzas de pessoas, mas é um pouquinho só. Um anjinho. É a coisa mais linda. É de. Meu Deus, como é que é o nome daqueles vasos chiquetérrimos? Murano. Ah. Murano. Uhum. É um anjo, tem vários formatos. Tem o anjo, tem algumas outras coisas. Tem bem bonitos, assim. Então, é possível, por exemplo, falar, sabe? Fazer algum ritual, mas sem ser a cinza inteira. Mas, assim, é claro, me faz bem para todos da casa. Porque algumas pessoas. Algumas casas que a gente observa, é assim, um quer muito, os outros se sentem incomodados. Então, perdeu o equilíbrio. Então, é por isso É porque que... lá em casa, assim, eu tenho, né, as cinzas inteiras do meu pai e da minha mãe. E assim, eu tô triste, tem dias, eu vou lá e eu agarro aquilo, e eu choro, eu converso. Eu converso. E todo tá mundo tudo lida bem. muito bem. O Felipe, por exemplo, no dia que ele foi fazer vestibular, ele foi lá, ele pegou as urnas, ele rezou, ele pediu pro vovô iluminar. Então é uma coisa que todo mundo lida muito Então, bem. isso é Tem importante. um altarzinho tá? lá. Então, assim, tem que todos da família estar muito conectados e tranquilos com isto. Não, alguém está um pouco incomodado. Ou não. E por que a gente orienta, né? Não é assim, tem que. Não, a gente orienta porque às vezes nem todos da casa falam. Se sentem bem. Tá? Porque assim, eu não posso falar, minha mãe vai ficar chateada se eu falar. Então, por mais que eu me sinta incomodada, eu não vou falar. Então, algumas pessoas, né? Sempre tem aquele filho que é mais bonzinho, mais... então, mais passivo. E às vezes ele pode até estar incomodado ou não. Mas, enfim, não incomoda, tá todo mundo em acordo, Hoje tá aqui em tudo Cascavel, certo. eu tinha visto, não sei se tá pronto já, na igreja do Cancele. Isso, eles na igreja tinham do espaço, Cancele né? tem, e nos próprios cemitérios, muitas vezes, se a família já tem um jazigo, alguma coisa, tem, às vezes, o espaço que você pode colocar, enfim, né? A única orientação que se dá é assim, não se desfazer 100% das cinzas. Não. E nem Porque- guardar 100%, seria o Não, indicado. guardar 100% pode. De acordo É só com o isso, né? desfazer, por quê? Porque às vezes vem Você isso. fica sem nada. Eu preciso ir lá, eu Aham. quero rezar, eu quero orar, eu quero ficar Aham, pertinho, quero abraçar. e eu não Aham. tenho um Construir local. a Eu quero abraçar. casa E fazer um altarzinho, por quê? Tudo, desde uma roupa que as meninas usam da Catarina, eu já falo. Então a Catarina, ela segue viva para nós, para todos nós. Queira, Né? Existe até, E- acho que daquele filme lá, que você gosta, que é infantil lá, aquele um dos mortos lá. Viva a vida é uma festa. Nesse filme aí eles falam que enquanto tiver no coração, aquela pessoa tá viva. Enquanto Deixa eu existir contar pra alguém, né? vocês. eu falo Que eu tô enquanto indo viver pro minha- México pra ir lá. Eu vou lá conhecer onde foi o filme. Ai, que legal. Você assistiu? É Então, assim, lindo. Eu não vou assistir maravilhoso. também. Viva Assistam. a vida é uma festa. Isso. É um maravilhoso. desenho, O mas nome assim, já é bom, né? É maravilhoso. É um filme que fez uma virada muito grande na minha vida também. Por isso que, assim, há muito tempo eu quero ir pra lá. Mas meus filhos eram pequenos, enfim, agora que eles estão maiores. Eu ainda tô com o coração na mão, porque eles não vão. E eles não vão por quê? Né? Porque eu vou nos cemitérios. Eu vou no ó do Borogodó do negócio lá. E é de noite, é multidões de pessoas, é uma coisa louca, assim. É muito doido, né? Meu marido é mais doido ainda que Mas vai aí, comigo. no caso, você vai estar lá no dia do No finados? Dia dos Mortos. Ah, Lá, então vocês o dia... assistam o filme, vocês vão entender do que ela tá falando. Assistam antes de eu ir. Assistam. Pra vocês entenderem o que, muito que é. legal. Lá, eles têm o dia de finados Cultura das deles. crianças. É Ah, dia é? 1º. É um dia específico para os ninos, para as crianças. E aí, no dia 2, é o dia dos finados adultos. E eles têm uma comemoração que é uma semana, assim, na verdade, agora como É uma já virou festa, uma coisa né? Eles turística, fazem já uma virou uma festa festa. mesmo, aham. Então é tudo, aí tem desfile com as caveiras, tem louco. é muito louco, é muito doido, filme muito doido. mostra E o bem filme isso. mostra, e o filme mostra bem, assim, é bem, Tipo uma bem cultura interessante. distante. E
a distante da crença nossa. deles É mais ou que os menos mortos- distante, entende? É assim, ó, eles entendem que só se morre quando você é esquecido. Então, a gente tem 3 tipos de mortes. Quando o coração para e o cérebro para, é a primeira. Quando nós somos enterrados ou cremados, é a segunda morte. E quando nós somos esquecidos, é a morte real. Eu sempre jurei pra mim mesmo que minha filha nunca seria esquecida. E é isso. Esse é o Então, meu Não objetivo tem, de não tem vida. como ser. Não e é for por isso esquecida, vai que tá viva o de luto, alguma o forma. luto acaba? Não. Não. Entende? Porque o luto é o pesar por aquela pessoa não estar mais aqui. Existe um pesar, existe uma saudade. Hoje pode ser hoje a gente chama de um luto integrado, que é isso, ele já integrou na minha vida, ele já faz parte de Sim, mim, não, total. como outras coisas boas também que acontecem. Mas ele está sempre ali. Né? Eu não gosto muito da palavra superação, mas a palavra superação, ela vem dizer assim, tipo, olha, agora você está continuando a sua vida. Apesar que a nossa cultura entende superação como Pra mim, esqueceu. a E palavra não é isso, eu não mais gosto. difícil, que assim, eu não conseguia, agora até, beleza, é tipo, a aceitação, né? Não, e não se aceita. É por isso que a gente não fala de fases do luto, É. entende? Ai, você tem que aceitar. Como é que eu vou falar? Como Cara, aceitar? perdi minha filha, você tá louca? Você tá louca, não. Pede isso pra qualquer um, menos pra mim, isso não existe. Não existe, não existe. Mas assim, amiga, eu acho que existiu uma briga muito grande comigo mesmo, foi quando eu tava grávida. Porque eu descobri a gestação no mês que, né, seria 1 ano de falecimento da Catarina. Cara, eu falava assim, meu Deus, tô tão feliz que eu tô grávida. Nossa, mas eu não posso estar feliz, meu Deus. Faz 1 ano que a Catarina faleceu. É doido, né? Não, mas eu não posso estar feliz. Mas, gente, eu tô gerando 2 vidas, foi o que eu pedi pra ela, porque eu sempre tive uma conexão muito grande com a Catarina e tudo que eu pedi aconteceu. Tá, mas... Não, mas não tem como estar feliz. Cara, eu briguei o mês inteiro. Tanto que o meu primeiro trimestre, a Carol Zanata, minha nutri maravilhosa, ela falou, cara, você engordou quase, tipo assim, coisa dos 2 trimestres. Mas era assim, era uma ansiedade louca. Porque ao mesmo tempo que alguém falava, meu, parabéns, você tá grávida. Lógico, no começo a gente deu uma segurada. Eu, obrigada. Tipo, eu não conseguia viver aquilo ali, Aceitar sabe? a alegria, né? Aham. E aí depois que a gente foi falando mais, e aí descobriu que era gêmeos, né? Que realmente era algo que eu pedia muito pra Deus e pra Catarina. Eu fui conseguindo relaxar um pouco mais, assim, sabe? Mas Aproveitar, né? mas foi muito louco, assim, a sensação, sabe? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez te pegue. Ah, meu Deus do céu. Posso ir embora Vamos já? lá. Não. Você, como psicóloga do luto, tá preparada para perder alguém próximo de você? Ninguém nunca está preparada para isso. Ninguém se prepara. Não. Eu penso muito Não é nisso. diferente para você? Claro que não. Eu acho que talvez eu carrego uma angústia maior do que talvez outras pessoas. Com menos informações. Porque assim, eu atendo pessoas que perderam pessoas de diversas maneiras. Uhum. Então, todas essas maneiras passam a estar ao meu alvo agora. Coisas que talvez antes eu não pensaria. Não ia ter visto, não ia ter sentido. Então, por vezes eu me pego lá. Sem estar no lá ainda. E se tal coisa acontecer, e se tal coisa acontecer, e se Sim, tal você coisa já acontecer. vive, você antecipa, né? Então, assim, eu preciso trabalhar muito em mim esse movimento de calma, mas agora está. E aí, o que eu tenho feito com isso? A presença da morte na minha vida, porque as pessoas que vêm até mim vêm com a energia da perda, né? Me faz entender que eu preciso, mais do que nunca, viver cada momento intensamente. Então, se tem uma coisa que eu aprendo com isso, é assim, eu não posso perder tempo no tempo que passa. Não dá tempo, para amanhã, não sei. Eu não sei Isso amanhã. eu aprendi com a morte dos eu meus também. pais Eu também. acho que Porque fica mais eles tinham intensa, tantos né? planos. Isso. E foram. E os Foram. planos ficaram. Então, Então hoje hoje eu é aproveito isso. cada Então, dia assim, como se fosse o último. Nossa, que saco, fulano, quero ficar bicuda com fulano. Não dá tempo de ficar bicuda, filha, porque amanhã o Ah, fulano pode não estar aqui. exatamente. Resolve, Então, não resolve, vamos. não É consegue. isso. Então, assim, também. essa praticidade da vida, que eu até tenho uma Que palestra. às vezes é confundida com frieza, não E é? várias É. pessoas, né? Muito. Exato. muito. Por exemplo, o teu marido, teu pai, irmão, sei lá, enfim, sai de casa, que certeza você tem que volta? essa Nenhuma. pessoa, Nenhuma. né? E às vezes você Nenhuma. sai brigado por uma bobeira. Sim, Exatamente. dorme de E bunda aí, se virada, acontece por alguma bobeira. coisa? Exatamente. Aí a culpa Tanto pega, que né? eu tenho uma palestra que hoje está na capa do meu YouTube. Que o título dela é isso, assim, quem eu me tornei depois que a morte bateu à minha porta. E esta é alguém que está atrasada para a vida. Uhum. Então eu preciso olhar para a vida, então é isso. Quando ela me mandou mensagem, você pode? Posso. Porque se dá, vou lá, Foi bora. na hora, Não assim, dá pra bora. pensar, não dá pra pensar, porque a vida tem que acontecer. Então, É. assim, se dá pra ir, vamos lá, enfim.
né? Porque é isso, a gente eu nunca também. sabe. Meu Deus, é difícil. Tipo, algo que não dá, algo que tá ruim. Sabe? Eu gosto de fazer E é claro acontecer. que tem os medos, né? Então, assim, existe os medos, existe várias angústias, enfim. Então, mas e aí? Eu vou com medo mesmo? Vou com medo mesmo. Aham. né? Exatamente. Então, é muito isso, assim. Qual é o seu maior medo Porque hoje? é aquilo que fala, né? Hoje, eu acho que talvez é deixar os meus filhos sozinhos. Acho que toda mãe, Eu né? acho que esse é o Não tem, processo. né? Né? Então, por isso até que essa primeira viagem que eu vou fazer longa. E assim, eu preciso voltar. E é um pouco frio, né? A primeira coisa que porque eu viajo muito com o de longa. A gente faz 2 viagens por ano com os filhos e 2 sem os filhos. Aham. E quando a gente vai sem eles, é a primeira coisa que eu peço. Senhor, me deixa voltar para os meus filhos. É isso. Mas eu também tenho muito isso, só que assim, eu sempre falava que eu não tinha medo de nada. Que a única coisa que eu tinha medo era de morrer. A Catarina faleceu, eu desejava morrer. Porque eu falava, bom, vou morrer, vou encontrar ela lá, cada um com a sua crença, né? E depois que veio as crianças, as meninas, daí todo mundo, ai, você não tem medo? Quando aconteceu a questão do avião, né? Dos pais ali, que infelizmente deixou os 2 filhos e tal. E daí o Rafael começou, você tá vendo? A gente tem que começar a viajar separado, e não sei o que. Eu falei, Rafa, eu não tenho medo. Ah, mas você não tem medo? Tem as medo pra criar. Se tiver predestinado, que a vida delas vão ser criadas com madrasta, com vó, com... Eu não consigo mais, amiga, tipo, eu não me preocupo mais. Eu acho que o que tem que ser, vai ser. Se eu tiver que viver até os 100 anos, que nem eu brinco, né? Falar, eu quero estar no aniversário dela de 15 anos, 50, bem gostosa e tal. Mas eu não vou estar. E daí eu falei, pô, pelo menos é uma madrasta gata, pelo amor de Deus, que eu venho puxar seu pé. Não me vem com baranga, né? Baranga não. Também. Então hoje eu sou bem resolvida, porque assim, eu não pude dar sequência na Catarina. E, então por que você não deu com a Catarina? Não, eu só não tenho esse poder. Deus sabe da nossa Por isso a história. importância do viver bem o hoje. É. Né? Porque o passado não volta e o Eu futuro quero a gente deixar não boas tem. memórias para né? as minhas filhas, boas lembranças. Se um dia eu partir daqui 5, 10, 15, 30 anos, não adianta a quantidade. A gente tem que viver essa qualidade. É, Né? Então, aprendi bastante isso com a Catarina. legal. Mas Então- preparada a gente nunca tá. Nunca Não, tá, né? ninguém, né? Eu falava assim, ó, se a Catarina estivesse doente igual eu tava no hospital, Mas por que ela que- tava eu falava, bem. Deus, por que não levou ela lá? Porque lá eu tava preparada. Não tava nada. Eu ia ficar quebrando o pau do mesmo jeito, entende? É igual quando o meu pai ficou doente. A única certeza que eu tinha, meu pai não vai morrer. Deus já Sim. levou a minha mãe. Ele não vai fazer me isso, deixar ele é aqui louco, sozinha né? nunca. E foi. E eu, hoje em dia, eu prefiro pensar dessa maneira. Os 2 estão felizes, estão juntos, como ele queria, e tá tudo bem. E é muito louco isso, porque... E ainda acho que o Solano chegou lá e falou assim, mas já, velho? Aham. Já Filho voltou? de uma- Nem me deixou em paz aqui mais um tempo? Quando ele internou, o médico falou assim, olha, a situação do teu pai é complicada e tal. Eu falei, não, fica frio, que minha mãe não quer ele lá. Fica tranquilo. Tava quer um enganada, viu, pouquinho. amiga? Tava chamando, já vem, gato. Eu acho que ela se arrependeu. Porque a minha mãe e meu pai, às vezes, eles é igual cachorro e gato, sabe? Ah, quanto Aí a gente mais fala velho assim, ficando, vai "Gê, mais... por que não vive, né, de boa, né? Não tem mais nada pra fazer de criar filho e tal, né? Daí, só que daí, às vezes, meu pai, esses tempos atrás, ele viajou, daí minha mãe falava assim, ai, tô sentindo uma falta dele, nem que fosse pra encher o saco, né? Aquele vultinho pra gente sogra, explicar. sogra. Ei, mas eu falo assim, a morte é algo muito louco. E por mais que você viva muito perto, é algo que você sempre coloca... Tipo assim, hoje eu tenho na minha cabeça, tipo, a qualquer momento pode acontecer, eu perder o Rafa, perder minhas filhas, ou eu e partir, enfim, meus pais. Mas eu falo assim que, na minha percepção, com 36 anos, eu vivi a pior dor da vida, que é perder os filhos. E quando a Rafaela resolveu dar todos os gatilhos possíveis, né? Que teve uma noite que a doutora Andressa falou, olha, ela passou, agora eu posso te falar. Mas a gente rezou a madrugada inteira, eu achei que a Rafaela não ia resistir. Meu Deus. E aí teve um dos dias, assim, que eu fui entrar, assim, no corredor, e o Rafael tava atrasado, começou a me dar um negócio, arrepiar, assim, sabe? Eu falei, Deus, eu não tô preparada pra perder ela agora. Não é possível. Tipo, agora que eu consigo ali, tô conseguindo Começar a lidar melhor com a perca, você vai tirar outra. É sério que você vai repetir? Porque, amiga, era tudo. Tudo igual. Tipo assim, uma perdia o pico, outra perdia a pica, outra não sei o que, tempo de intubação. Tipo, a Iris não tinha nada a ver com a Rafaela. A Iris nunca foi entubada, a Iris nunca passou por procedimento nenhum. E a Rafaela, além da fisionomia, ela tinha tudo. Tanto que a psicóloga um dia falou assim, mãe, pai,
Vamos conversar? Eu lembro que você me falou isso. Ela é a Rafaela. Uhum. Vocês estão chegando, tipo, olha o pé, igual da Catarina. Ah, não sei o que, da Catarina. Eu não ouço vocês falarem o nome dela. Ah, e detalhe, tem a Iris. Porque a gente é muito preocupada, porque a Rafaela estava muito mais debilitada. Então, a Rafaela acabou que a gente ficou dar mais em atenção. cima. Como eu recebo até hoje. Ai, parece que você gosta mais da Rafaela. Gente, pelo amor de Deus. Não existe gostar mais ou menos de um filho. Mas existe uma preocupação maior em cima da Rafaela. Um filho que precisa mais. naquele momento, Então, né? assim, tanto da Catarina, nunca na minha vida passou pela minha cabeça que eu ia perder ela. Nunca. Nem nos piores momentos. Até lá no Pequeno Príncipe falaram assim, ó, não sei se ela passa dessa noite. Eu falava, ela é foda. Ela é fênix. Ela vai... E pá, a menina foi. Beleza. E a Rafaela, eu tive essa sensação. Falei, e se eu Tem o perder medo, ela? né? Porque se eu perdi a Catarina, por que não perder a outra? Ué, você deveria... É frágil. Provavelmente você devia acompanhar aquele pai que perdeu os 3 filhos de câncer. O Feitosa. Sim. Gente, trocava altas ideias com ele e eu nunca vou esquecer. Uma vez, eu e o Rafa indo pra Outubro, tinha passado ali já... 1 ano que a Catarina tinha falecido. Aí o Rafa pegou, desgraça boca, bobagem, não sei o que. Eu falei assim, meu amor, acontece. Dele não, eu falei assim, inclusive, eu sigo tal. Falei pra ele, ele falou, não, isso não é possível. Eu falei, Rafa. E é possível e mostra que sim, o raio pode cair 1, 2, 3 vezes no mesmo lugar. E a gente tem que estar preparado. Não é porque a gente falava, agora a gente já perdeu a Catarina, pode vir o que quiser, né? E não é Tô assim. pronto pra tudo. Tá nada, a gente tá nada. Socorro. Então, assim, é muito louco, porque depois que você vive, você começa a viver um pouco mais próximo da morte. Porque você viveu muito próximo, né? Você vive aquilo ali todos os dias. Então, mas a Catarina nunca tinha despertado. Nunca tinha passado, falou, vou perder ela. E aí a Rafaela eu já falei, opa, e se eu perder ela? Eu preciso me preparar psicologicamente. Mas... Sempre aquele eu acho negócio que não assim, tem não preparo vai pra acontecer. Não vai acontecer. Muito, não vai acontecer, né? Aquelas briguinhas básicas com Deus. Falei, filho, pelo amor de Deus, agora que nós estamos de paz, não faz isso comigo, não. E ela veio pra ressignificar, né? Porque tá aí, benzaça. Esse fim de semana aproveitou um monte no alagado. Deise, então vamos faceira. para a última pergunta. Ela vem, olha. Eita, até ela veio socorro. preparada, Nossa né? senhora, cheia de bombardeio essa mulher hoje. Armada. Vamos para a última pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, Show. o que você faria diferente? Nossa. Será que eu faria algo diferente? Não sei se eu faria algo diferente. Então, assim, de repente, algum Então você- momento da sua vida que você gostaria de voltar? Ou pra- você está vivendo uma vida muito boa desde sempre? Não, é claro, porque a gente tem momentos bem ruins, né? Assim, da vida, de modo geral. Mas... Ou talvez uma cena que você pudesse uma congelar saudade. e Se se eu você curtir. pudesse voltar pra viver voltar, novamente por exemplo, eu sinto saudades da minha irmã, por exemplo. Nós éramos melhores amigas. A gente passava altas noites acordadas fofocando da vida. Nós éramos muito próximas, né? Então a gente tem Quantos anos de diferença 1 vocês ano tinham? e 9 meses de diferença nossa. e eu e meu irmão tem 1 ano e 2 meses. Então a gente sempre foi os 3 muito próximos, mas como nós éramos meninas, então assim, todas A as fofocas, proximidade a era maior, fofoca maior, dos maior. meninos, dos peguetes, dos rolos de confusão, era tudo muito próximo, né? A gente dormia no mesmo quarto. Mas assim, é tão engraçado quando você me faz essa pergunta, porque você fala assim, eu voltaria porque não vivi? Não. Eu não Voltaria tenho. pra Voltaria viver pra novamente. reviver. Eu voltaria para viver de novo, porque assim, e isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. E para mim é leve, é claro, eu tenho muita saudade da minha irmã, gostaria que ela estivesse aqui, quero que ela permaneça viva e faço questão dela permanecer viva, porque as pessoas falam assim, você tem que esquecer, não? Não, O Deus odeio. ele não Não, quer esquecer, não. ele quer Aham. eternamente trazer a pessoa aqui, viva, né? E então assim, tem uma diferença muito grande quando você vive muito bem com alguém e você expressa esse afeto, amor, enfim, porque eu não tenho culpa de nada, eu tenho saudade, é completamente diferente, né? Então, assim, eu voltaria para viver momentos juntos novamente. Acho que, assim, de tudo, quando você me fala, me vem a memória da gente no quarto conversando. Gostoso, né? Rindo. Momentos Você vê algo, gostosos. são momentos simples, São momentos né? simples, né? Então, assim, eu faria uma super viagem. A gente fez viagens, a gente fazia várias coisas, mas, assim, de tudo, acho que eu tenho essa saudade de estar aqui. Por exemplo, sei lá, bati o carro, era pra ela que eu ligava, Sim, aham. vi um peguete na rua. Uhum. Por exemplo, teve uma vez, vou contar um babado.
Paulinha não gosta de fofoca. Ela não Deixa ela gosta, ir ela pra não lá. Vou contar um babado. Ai, que vergonha falar isso. Mas é bem Estamos isso de só irmã. nós quatro. Ah, não tem ninguém, bobeira. Pode contar. Ai, acho que... Meu marido já sabe dessa história, por Ai, isso que eu que vou bom. contar. Ah, então tá E eu bem. nem Então tá tudo conhecia certo. ele, eu nem conhecia ele nessa época. Teve uma vez que eu dei uns peguinhas. Gente, ela tem vergonha de falar que ela deu os banheiros. Era um mocinho famoso lá da família Lima. Meu Deus, olha. Olha Desculpa, ela, sou nojenta. Vamos, conte-me mais. Ai, gente, Sandy, conte-me mais, Sandy. Então, aí teve um dia... Eu estudava em São Paulo, né? Então a gente acabou se conhecendo num show aqui da família Lima aqui. E, enfim, aí como eu estudava em São Paulo, a gente continuou se falando. Era MSN ainda na época. Aí teve um dia que ele falou assim pra mim: a gente vai jantar, mas tudo bem se meu irmão for junto? E o irmão era o Lucas da Sandy. E eles estavam namorando ainda. Gente, isso faz 1000 anos, tá? 1000 anos. Sei lá quanto tempo já faz. Pensa, já faz quase Não fala 1000, você vai achar que 19. você é velha. Não Vai. é 1000 anos. Aí Uns 2 anos atrás. o tal do Lucas Lima foi almoçar, jantar com a gente. Lá no restaurante em São Paulo, tudo chiquetoso. E eu lá, né? Pagando de moça entendida e super acostumada com o negócio. Tudo certo. Ah, esse rolê aqui é Fingindo costume. E de repente a Sandy liga. E ele dele conversar com a Sandy, com a imagem. Ai, olha aqui. Nanana. Era raro o celular que tinha imagem. Então, assim, era uma coisa, né? Sim. Dei tchau pra Sandy, tipo, fingindo costume. E eu aqui, meu Deus. A vontade era sair gritando. Aham. Gente, eu fui toda classuda no banheiro. Só cheguei no banheiro e liguei pra minha irmã. Você não Que massa, Que legal, né? isso Então, assim, também. essas coisas que, Mas assim, o que mais te marcou não foi o fato de você ter falado com a Sandy, foi você ter é, ido no banheiro e banheiro ligado pra falar tua com a minha irmã. irmã, né? Tipo assim, Sim. você não sabe quem tá aqui na mesa comigo, né? E no menino assim, Porque assim, quem é eu na fila, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu ali com o Lucas Lima comendo junto, porque ele sempre foi o mais famoso, Aham, né? Da sim. família toda. Né, apesar de todos serem muito bons, enfim, musicalmente falando e competentes e tudo mais. E aí foi isso. Então, assim, essas intimidades, assim, que, claro, hoje eu tenho algumas amigas que são muito próximas, que eu faço, sabe aquela coisa de olhar? Vocês sabem, né? Eu sei que vocês sabem. É bem tipinho. não. Então, assim, eu acho que é essa saudade, assim. Se eu pudesse voltar, eu voltaria nesses momentos de estar junto, de conexão. Porque isso é que é muito legal, né? E assim, minha juventude foi... A minha irmã, ela faleceu, ela tinha 28 anos, eu tinha 26. Então, e a gente fez faculdade fora, porque Cascavel não existia, então morávamos lá, em Umuarama. E era a única Ah, você irmã, fez né? um Marama. Eu fiz Umuarama porque não tinha aqui em Cascavel, né? Fazem 21 anos que eu sou Única irmã, formada. né, deles. Era minha única irmã. Aí nós ficamos morando 3 anos lá, 3 ou 4, eu acho. Daí meu irmão foi. Hein? Festou em uma Marama aí que eu é- sei. Olha, eu fiz um curso de férias em Umuarama. Mas eu era Nossa bobinha, eu céu. namorava. Eu namorei demais, assim. Ai, Nossa, tadinha. mas eu namorava e também festava muito, gente. Eu conseguia conciliar tudo. Enfim, mas foi uma época muito boa. Então, assim, eu voltaria. Acho que foi tudo muito bem vivido. Isso é muito bom. Até tudo isso, assim, eu falo que hoje eu recebo dela esse presente, sabe? De acolher, de conseguir entender que a sua dor é sua, é diferente da minha, que a sua é diferente da minha. E aí, por isso que eu gosto muito desse processo. E eu acho que as portas vão se abrindo, né? Quando a gente vai fazendo aquilo que Fazendo ama. o que gosta. Então é isso, se torna natural. Legal. Então, pra fechar, se você pudesse dar um conselho, assim, pras pessoas. que Viva e ame. Massa. Não E carregue demonstre. mágoas. É, Demonstre. Porque Fale, a né? falta pode aparecer, mas essa falta vai ser carregada só de saudade, não de culpa. E E o luto, quando vem com culpa, é um luto muito isso que eu ia mais falar. difícil de ser Muito mais trabalhado. dolorido. Não Muito tem como mais voltar difícil. atrás, né? Que nem você tá voltando atrás com lembranças que você, É. né? Que vai ficar pra vida eternizado ali. Agora, aquela a culpa culpa. de, eu poderia ter feito isso, ter falado isso. Eu acho que isso aí... Diferente. não, isso mata. Mas É é isso. isso. Muito obrigada. Poderíamos Foi uma ficar honra falando ter aqui você até aqui. amanhã. Nem Obrigada entramos nas mesmo. outras pautas. Não, eu ia É. falar isso. O luto é muito complexo. Eu acho que a gente ficaria aqui horas. A gente queria falar de adolescente, de casal. Vai, a gente volta Nós falando vamos de fazer um combo. adolescente, outro vai de ter que casal, voltar, outro de vai ter Vai ter sexo. que voltar. Tudo, ó, vai ter que Sexo, voltar, sexo, tem que sexo. voltar. Vamos falar um pouco de alguma coisa picante.
Pronto. Ah, vocês são tudo santa. Ah, nada. Esses dias até ensinei no palco algumas coisas sobre sexo. Eu falei assim, meu Deus, já perdi a cara de pau. Então Aí, você vem gente. ensinar aqui agora. Sim, então, vem o próximo vem trazer meus encontro... acessórios, porque eu tenho uma Caroline desse tamanho. Nossa, então... Eita! Marcado Caraca, já tá Galera, marcado. próximo encontro é sexo. Fechou, combinado. Próxima vez que a gente Daisy vier, vamos falar sobre isso. Fechou. Deise, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Foi uma meninas. honra. Amiga, estar aqui obrigada com por vocês. tudo, Imensamente pela sua honradas. existência. Obrigada, obrigada. Exato. Pessoas maravilhosas, a que a gente ama. Que delícia. Foi ótimo, foi sensacional. Beijo, gente. Beijo, gente. Até a próxima.